e Flo. Se eu soubesse antes que Mordomo era assassino, eu era capaz de ter botado fogo nesse livro. E. Opa, olá, eu não tinha visto que a gente tinha visita. Você veio aqui pra eu te ensinar sobre o realismo, né? Vixe, ok. Vai ser uma história bem longa. Você vai querer pegar uma pipoca, um drinkzinho? Não? Então tá bom. O realismo foi um movimento oposto ao romantismo, sendo um movimento literário, histórico e cultural que teve início nas últimas décadas do século XIX, marcado pelo romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. O francês Flaubert é considerado o primeiro escritor a sustentar a preocupação científica na prosa, com o intuito de captar a realidade tal como ela é. Por esse motivo, sua obra é o marco inicial do movimento na Europa. Nascido em Rouen, na França, Flaubert foi um importante prosador. Entre as características marcantes de suas obras estão a profundidade de suas análises psicológicas, a lucidez sobre o comportamento social e a força de seu estilo. Madame Bovary, sua obra mais famosa, foi impressa na Revue de Paris, em outubro de 1856. O livro, considerado realista, critica a idealização do amor e traz temas polêmicos à tona, como o adultério e o suicídio. Ela é considerada o marco inicial do movimento literário denominado realismo. Esta manifestação basicamente se autodenomina, tem um olhar realista, abandonando valores como lirismo, subjetividade e emoções, o que permite um olhar objetivo a relações, ou até mesmo à existência humana. De fato, é possível encontrar obras realistas nas artes visuais, principalmente na pintura. Um artista de destaque quanto a este movimento no Brasil foi Almeida Júnior. Almeida Júnior é considerado o precursor dos modernistas. Ele retratava o dia a dia comum dos brasileiros em artes plásticas. Também na França, com um grande destaque o artista Gustave Courbet. Considerado um dos pioneiros da pintura realista, Gustave Courbet retratava o cotidiano de forma objetiva e imparcial, evitando pinceladas intensas ou dramáticas como os romantistas. Este movimento se estendeu a várias partes do mundo e chegou até o solo brasileiro. Uma grande marca que temos disso é a literatura de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Considerado um dos melhores romancistas da literatura brasileira de todos os tempos, Machado de Assis sempre teve em suas obras a predominância do misticismo e da ironia. Suas complexas obras expõem a caracterização psicológica dos personagens e retrata o social da época. E os temas comuns giravam em torno do adultério e da exploração do homem pelo próprio homem. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. As obras do grande escritor brasileiro passaram por muitos gêneros literários, entre eles o realismo. A peculiar narrativa machadina demonstra a preocupação do escritor com a linguagem, convocando o leitor a interagir com sua criação. Entre suas principais obras da fase realista de Machado de Assis estão O Memória de Póstumas de Brás Cuba, de 1881, Quincas Borba, de 1891, Dom Casmurro, de 1899 e O Memorial de Aires, de 1908. As principais características do realismo. O realismo traz uma oposição ao romantismo, pois possui uma base fixa na realidade, deixando a interpretação e a emoção em segundo plano ou totalmente de lado. O realismo é bem objetivo. Ele entrega de forma direta, sem muito cunho no drama ou enrolação. Tem um caráter descritivo, que por ser tratado de forma aproximada com a realidade, possui uma maior compreensão de detalhes que ajudam na forma de expressão. Ele também exibe falhas de caráter, derrotas pessoais ou falhas de comportamento, que ajudam a construir uma imagem do imperfeito, deixando assim a obra mais perto do real. Por conta da época em que o movimento surgiu, outras características podem ser notadas, que ajudam a diferenciá-los de outros movimentos em contraste com a época, tais como críticas contra a instituição e a sociedade, principalmente se tratando das elites,
principal foco em temas mais cotidianos ou contemporâneos e a valorização de conhecimento científico, além da valorização da coletividade. Mas como um movimento tão diferenciado conseguiu se alavancar assim? Bom, no período de seu surgimento, não podemos esquecer que a Europa passava pela segunda revolução industrial. Com isto, a ciência bombava. A utilização da eletricidade como em usos ou no telégrafo, teorias como a de Charles Darwin, os experimentos de Pasteur e diversos outros fatores de inovação e ciência ajudaram nessa alavancagem. Isso significava que os fenômenos e eventos sociais deveriam ser analisados de forma exata. Opa, então você quer entender um pouco mais ainda sobre o realismo, certo? Bom, eu sinto te informar, mas o realismo não é uma escola com muitos fatores a serem falados. Mas não porque ela é uma escola tão pouco desejada ou que foi tão pouco usada, tanto que é muito presente até nos dias de hoje, mas porque ela se ramificou, como por exemplo no naturalismo. O naturalismo foi um movimento que teve início na mesma época que o realismo. Ele é considerado uma ramificação do realismo de forma mais radical. Este movimento tem o objetivo de retratar a realidade, só que de uma forma ainda mais radical que o próprio realismo. O movimento teve início na França, onde um escritor francês chamado Émile Zola retratou o dia a dia dos trabalhadores das minas de carvão no interior da França. Era uma condição de vida muito precária, então ele aproveitou sua obra para fazer duras críticas. A obra se chamava Germinal e foi publicada em 1885. Nascido em Paris, em 2 de abril de 1840, Émile Zola foi um grande escritor e é considerado uma grande figura libertária na França. Também é considerado o representante mais expressivo da escola literária naturalista. Zola fez diversas obras ao longo de sua vida, como Germinal, que já foi citado anteriormente, A Obra, A Terra, Besta Humana, O Sonho e outras 31 obras. Bom, você pode estar se perguntando o que há de tão diferente entre as obras naturalistas das obras realistas. Bom, nas obras naturalistas, a teoria do evolucionismo, aquela de Charles Darwin, é muito presente, além de outras correntes de pensamento científico que predominavam a Europa na mesma época, como o socialismo e o positivismo. Este movimento, ele deixava de analisar o ser humano como sendo um ser tão especial. Ele passava a ser apenas mais um fruto da natureza. Ele tinha seu lado animalesco e seu lado ruim. Também tinha um lado com muito desejo sexual ou um fetichismo. Tem um lado agressivo, tem suas características fisiológicas naturais e também tem certos comportamentos patológicos. Durante o movimento, pela primeira vez, alguns temas polêmicos tiveram seus personagens sendo retratados até como protagonistas, como por exemplo a homossexualidade, tiveram personagens homossexuais sendo protagonistas, negros, mulatos ou até mesmo os pobres, que eram coisas que eram basicamente impensáveis na época. As principais características possuem uma realidade abordada com base no pensamento científico, com grande influência do positivismo. O narrador normalmente toma uma posição de cientista, observando os fatos ocorridos como se fosse um experimento científico. Possui também temas polêmicos, principalmente para aquela época. Eram abordados temas como a homossexualidade, o adultério, incesto, crimes, entre outros. Tem a ideia de que o ser humano está fadado às suas características biológicas, dentro do ambiente que vive. E na literatura, a linguagem coloquial é usada de forma simples e objetiva. Bom, apesar do realismo e do naturalismo serem movimentos bem parecidos, o naturalismo é como um realismo um pouquinho mais radical, compreendendo os humanos apenas como um produto da natureza, assim abandonando um pouco o ponto de vista social. Quem era Eça de Queiroz? Eça de Queiroz foi um escritor e um diplomata, considerado precursor do realismo português e também foi um escritor do movimento naturalista. Escreveu O Primo Basílio, Os Maias e O Crime do Padre Amaro, que foi considerado o melhor romance realista português do século XIX. Eça foi o único romancista português que conquistou a fama internacional naquela época. Foi duramente contestado por suas críticas ao clero e à própria pátria. A crítica social, unida à análise psicológica, aparece nos livros O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia e Os Maias. Isso também contribuiu para Eça ser uma grande inspiração para os outros escritores brasileiros.
As suas obras retratavam a sociedade portuguesa do século XIX, cidades provincianas, influência do clero, pequena e média burguesia de Lisboa, intelectuais, aristocratas e a alta burguesia. Capaz que um movimento tão grande assim ficaria só na Europa, não é mesmo? O naturalismo chegou no Brasil no final do século XIX. Foi na época que os escritores brasileiros, que foram influenciados por escritores europeus, começaram a enxergar nessa literatura um forte instrumento de denúncia social. Eles não queriam mais uma literatura que fosse apenas um entretenimento para pessoas de classe média ou da própria elite brasileira. Bom, em 1888, o Aloysio Azevedo lançou o romance O Mulato, uma obra que foi um marco inicial no período naturalista no Brasil e apresentava duras críticas à escravidão. Ele seguiu com outra obra naturalista em O Cortiço. Bom, temos alguns nomes do naturalismo brasileiro, mas os principais nomes são Inglês de Souza, Adolfo de Caminha e Horácio de Carvalho.